noite, pessoal. Hoje a gente vai ver o exemplo de como programar o Atmega 328 para fazer a leitura do sensor ultrassom. Nesse exemplo, depois que a gente concluir o entendimento, a implementação para um sensor, a gente vai expandir para vários sensores, tá? Tendo um número que se limitará à quantidade de portas que a gente tem no nosso microcontrolador. Mas eu vou trabalhar com um limite de 4 portas, tá? Bom, antes de mais nada, é importante que vocês tenham conhecimento de como funciona o sensor ultrassom, tá? Eu recomendo esse site, que é o site do blog Embarcado, tá? Depois eu coloco o link na descrição. Nesse site, o autor ele implementou o sensor ultrassom, na verdade vários tipos de sensores ultrassom, vários modelos. Em especial o modelo que eu acredito que a maioria está usando, que é esse modelo HC-SR04. Então, para você conseguir simular ele, você tem que fazer o download da biblioteca. Eu já fiz o download aqui. Vou mostrar para vocês. Aí você vem aqui em Library e você vai pegar esse conteúdo e vai jogar dentro da pasta de bibliotecas de library dentro da sua pasta de instalação do Proteus. Deixa eu só vir aqui. Minha tá aqui. Lab Center Electronics, Proteus 8, Library. Aí você vai jogar aqui todo o conteúdo daquela pasta, tá? Importante também que você jogue o arquivo hexadecimal. Deixa eu pegar aqui. Dentro da pasta Examples, você tem aqui o Proximity e você tem esse arquivo hexadecimal. Na verdade, o que o autor fez? O autor ele simulou um sensor ultrassom através de um microcontrolador PIC. Então, para esse componente, você conseguir simular esse componente, você precisa desse arquivo hexadecimal, que é o código fonte, melhor, é o código compilado, código binário desse sensor. Então você pode jogar esse arquivo em qualquer lugar, tá? Eu recomendo que você jogue na própria biblioteca Library. E uma vez adicionado o sensor no seu diagrama, você dá 2 cliques no sensor, ele vai aparecer como se fosse um componente microcontrolado. E aqui você vai apontar para onde está o seu arquivo hexadecimal, tá? Que é justamente esse ultrassom Sonic Sensor. Pode ser na sua pasta do Proteus, na sua pasta de documentos, aonde você colocar esse arquivo, tá? Depois é só replicar. Bom, eu recomendo o site também para você entender o funcionamento, tá, do componente, até como o autor indica a simulação e tudo mais, ok? Depois eu coloco na descrição. Vamos partir pelo básico. Eu vou pegar aqui esse diagrama. Esse diagrama ele mostra muito bem como funciona o sensor. Vou dar um zoom aqui. Então o nosso sensor ele tem basicamente 4 pinos, pino de alimentação, VCC e GND, um pino trigger e um pino eco. Ele funciona da seguinte forma: assim que eu apresento um pulso de 10 microsegundos no seu pino de entrada trigger, ele vai gerar um boost de uma onda ultrassônica
Na verdade ele vai gerar 8 ciclos de bust. E após gerado esse ciclo, ele joga o sinal do pino eco para 1. E esse sinal se mantém em 1 pelo tempo que representava a viagem, a translação dessa onda. Tá? Então é importante lembrar que, como a gente comentou em aula, que essa onda ela atinge um obstáculo e ela volta, então a gente sempre vai ter um tempo duplicado, né? A gente vai precisar dividir esse tempo por 2 para ter o valor real de distância do nosso obstáculo. Tá? Então essa parte é uma parte mais simples, tá? Então é bem simples de trabalhar com esse sensor. O entendimento dele é bem simples. Tá? Mas como que a gente vai fazer a implementação? Bom, como a gente viu, a ideia é usar o timer 1. Tá? Então eu recomendo que vocês vejam no livro o funcionamento desse timer. Mas só para adiantar, esse timer ele é um timer de 16 bits. Significa que ele pode contar até o valor de 65.535. Tá? Então se a gente pega aqui um gráfico que representa o funcionamento desse timer, aqui nós teríamos o tempo e aqui o valor do timer, né? Eu vou colocar já o seu registrador, que é o TCNT1, sendo que o valor máximo que esse timer ele pode atingir é 65.535. Assim que ele atinge esse valor, a gente tem um overflow. Só para realçar aqui. Então esse seria o valor máximo dele. Só um minuto. Pronto. Então ele vai contando até 65.535. Assim que ele atinge esse valor, ocorre um overflow. Ele passa para 0 novamente e volta a contar. Esse é o comportamento normal dos temporizadores dentro do nosso microcontrolador. Tá, e como que a gente vai usar isso, né, para fazer a contagem do tempo, né, a gente vai mensurar o comprimento de onda do sensor de som. É um processo bem simples. A gente vai nós vamos trabalhar com 2 marcos. Um desses marcos é o tempo que o sinal foi para 1, tá? Então voltando aqui, ó. Então assim que a gente tem uma borda de subida, o sinal foi para 1, a gente vai começar a contar o tempo, e quando o sinal voltar para 0, a gente vai parar esse tempo e vai tirar o delta, a diferença entre esses 2 marcos. Esse delta vai ser o intervalo de trânsito da onda, e esse intervalo a gente vai utilizar para fazer o cálculo da distância percorrida pela onda. Tá? Então, por exemplo, o nosso timer vai ser algo bem simples, a gente só vai colocar o nosso timer para contar. Não tem nenhum segredo. E a gente só vai registrar, deixa eu abrir aqui. Nós vamos registrar só o tempo que a onda foi para 1 e o tempo que ela voltou para 0. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem a nossa onda aqui.
Vamos imaginar que essa é a nossa onda, né? O translado da nossa onda, sensor. Então esse vai ser o marco inicial do nosso timer. E esse vai ser o marco final. Então a gente vai pegar basicamente esses dois valores, né? Esses dois valores de contagem. E vai fazer diferença entre esses dois valores. Então eu tenho aqui um T1. Aqui um T2. Então a gente vai fazer a diferença entre T2 e T1 para descobrir o tempo que essa onda levou. E o interessante dessa abordagem é que nós podemos ter várias ondas, né? Ou seja, vários sensores. Então se eu tenho, por exemplo, um outro sensor aqui, porventura só a onda foi aqui, ó. Eu terei outros dois marcos, mas isso não interfere em nada no meu timer, porque meu timer continua rodando. A coisa que eu preciso fazer é capturar esses marcos para poder fazer esse cálculo de distância. Então isso me permite trabalhar com diversos sensores com um único temporizador. Tá? Bom, o segredo então está em, primeiro, configurar bem esse temporizador, né, para ele rodar dentro de um tempo conveniente para a nossa aplicação. E segundo, está na lógica de interrupção, né? Então essas ondas elas vão ser trabalhadas como sinais de interrupção para o nosso microcontrolador. Sempre que ocorrer uma interrupção, seja uma interrupção por borda de subida ou uma borda de descida, a gente vai registrar esses marcos para fazer o cálculo da nossa distância. Ok? Bom, então vamos lá. Um arquivo novo aqui. Deixa eu abrir mais um. Bom, então como a gente sabe, essa nossa onda ela vai viajar na velocidade do Sol, né? Aqui tem toda a teoria sobre como essa onda se propaga. E essa onda, a velocidade da onda, ela sofre influência de vários fatores. Um dos principais deles é a temperatura. Tá? Então, considerando que a gente vai trabalhar na temperatura ambiente de 25 graus Celsius, a velocidade média dessa onda é de 346,3 metros por segundo. Então a gente pode dizer que a distância S que a gente quer calcular é igual a velocidade vezes o nosso tempo. A gente sabe que a nossa velocidade vai ser de 346,3 metros por segundo. Ok? Então isso dá aqui S é igual a 346,3 vezes nosso tempo. Só que ele está aqui em metros por segundo, certo? E como a gente viu em aula, o mais interessante é que
essa nossa distância, né? Então só colocando aqui em linhas gerais, né? Essa nossa distância ela está em metros, essa nossa velocidade ela está em metros por segundo e esse nosso tempo está em segundos, ok? Bom, o que eu quero seria uma distância em centímetros, ok? Com essa minha velocidade, então teria que ser em ainda seria entre metros por segundo e esse meu tempo em segundos. Bom, para essa distância ser em centímetros, eu tenho que transformar essa minha velocidade para centímetros também, ou seja, se eu multiplicar essa minha velocidade por 1000, eu poderia trabalhar com essa velocidade em centímetros por segundo. Ok? Não por 1000, né? Na verdade seria por 100. Eu quero trabalhar em milímetros, né? Seria em centímetros. Ok? Mas vamos lá. Esse nosso sensor, ele tem um alcance máximo de 5 metros. Então, o alcance é de 5 metros. Já que ele tem um alcance de 5 metros, qual seria o tempo máximo que eu precisaria contar? Tá? Então, invertendo a minha fórmula, meu tempo seria igual a minha distância dividido pela minha velocidade. Então, o tempo máximo que eu precisaria calcular, vamos dizer que esse meu tempo ele está em função dessa minha distância S. Então, qual seria o tempo para um S igual a 5? Seria o meu máximo, né? Seria 5 dividido por 346,3. Então, calculando aqui, calculadora científica, esse meu tempo seria de, se eu multiplicar aqui por 1000, 14,43 milissegundos. Tá, então o que representa esse 14,43 milissegundos? Isso representa pra gente que o tempo máximo desse timer, antes dele estourar, né, o tempo aqui, tem que ser menor do que 14,43 milissegundos, para ser um tempo útil para a gente utilizar no percurso de contagem desse timer. Vamos analisar o nosso timer. O timer 1 ele é um timer de 16 bits, como a gente viu. Então isso implica que ele pode contar até
65.535. Mas quanto representa cada contagem, né, em termos de tempo? Quanto representa cada contagem desse timer? Bom, como a gente viu em aula, isso vai depender basicamente do clock e do prescaler. Então, vou pegar aqui, apresentar aqui. Então aqui eu tenho o meu clock. Aqui eu tenho meu prescaler que vai dividir o meu clock. E aqui finalmente eu chego no meu timer 1. Tá. Então, como a gente está utilizando a placa Arduino, o meu clock é de 16 MHz. Ok? Bom, se eu usar um prescaler com valor igual a 1, significa que o que vai chegar para o meu timer vai ser o próprio 16 MHz, certo? Pois bem, vou pegar isso daqui, copiar, vou jogar aqui para cima. A minha frequência no meu timer seria de 16 MHz. Se a frequência é 16 MHz, o meu período, que é o inverso da minha frequência, seria 1 dividido por 16 milhões, ou 16 MHz. Ou seja, 62,5 nanosegundos. Ok? Bom, o que isso implica? Como meu timer ele consegue contar até 65.535, 536 se a gente considerar o overflow, se a gente multiplica, né? Então, vou colocar aqui o tempo do meu timer seria 65.536 vezes 62,5 nanosegundos. Isso daqui vai me dar um tempo de 4,096 milissegundos. Que não é o tempo necessário para a gente trabalhar com esse sensor, visto que o tempo que a gente precisa, o tempo máximo de contagem desse timer tem que ser de 14,43 milissegundos. Então a gente não vai poder utilizar o prescaler igual a 1. A gente vai ter que trabalhar com o próximo prescaler desse timer. O próximo prescaler desse timer, se a gente olhar no datasheet, então timer 1, o próximo prescaler é um prescaler igual a 8, fator de 8. Então voltando aqui. Se eu trabalho agora com prescaler igual a 8, a minha frequência passa a ser 2 MHz, frequência que vai chegar no meu timer. A frequência sendo de 2 MHz, meu tempo passa a ser 1 sobre esse valor. Né? 1 sobre esse valor vai dar 500 nanosegundos. E se agora eu multiplico 500 nanosegundos vezes o meu valor de contagem do meu timer, o valor máximo, né?
eu tenho 32,768 milissegundos. Que é mais do que suficiente para trabalhar com o meu sensor. Ok? Lembrando também que, na verdade, 5 metros, né? Está trabalhando aqui com 5 metros, seria o caminho da minha onda ir e voltar, ou seja, eu teria um valor útil de 2,5 metros, né? Então, na verdade, eu teria que considerar um tempo de 10 metros para 10 metros. Tá? E esse tempo para 10 metros, aí sim seria 28,86 milissegundos. Tá? E mesmo assim, meu timer continua sendo suficiente, visto que o valor máximo dele é 32,768 milissegundos. Tá? Então, esse seria o tempo de overflow do meu timer. A cada 32,768 milissegundos ocorre um overflow. Só que a nossa onda máxima, o tamanho máximo da nossa onda nunca vai ultrapassar esse limite de 32,768 milissegundos. Então o que a gente tem que fazer é configurar o nosso timer com um pré-scaler de 8 bits. Pois bem, mas tendo esse timer configurado, como que a gente vai fazer depois para fazer o cálculo da distância? Então, vamos voltar aqui. Vamos pegar essa distância, que é a nossa distância em centímetros. Então, nós queremos uma distância em centímetros, então a gente multiplica 100 vezes a velocidade, vezes o tempo. Só que agora o nosso tempo, a base do nosso tempo, não é mais segundos, né? A base do nosso tempo vai ser, por exemplo, em microsegundos. Porque eu posso considerar aqui que, na verdade, esse tempo é a mesma coisa que 0,5 microsegundos. Então eu quero transformar agora minha base temporal em microsegundos. Né? Como que eu faço isso? Bom, então vou continuar utilizando aqui a minha fórmula. Então a minha distância em centímetros ela vai ser igual a 100 vezes a minha velocidade, que agora vai dar em centímetros por segundo. Tá? Só que agora, como eu quero trabalhar com uma base em microsegundos, o que eu vou ter que fazer? Eu vou dividir essa velocidade por 1 milhão. Tá? Como aqui eu quis transformar para centímetros, eu multipliquei por 100, né? Transformei metros para centímetros. Aqui eu quero transformar segundos para microsegundos, eu tenho que dividir por 1 milhão ou 10 elevado a sexta. E aí sim multiplicar pelo meu tempo, que já vai estar numa base de microsegundos. Então como que fica isso? Então a minha distância vai ser igual a, vamos simplificar aqui, 100 dividido por 1 milhão, vezes a minha velocidade, que é 346,3 metros por segundo, vezes o meu tempo, que agora vai estar em microsegundos. Ok? Então se eu faço aqui, ó, 100 dividido por 1 milhão, vezes 346,3. Então é esse valor que eu vou ter. Então o meu S é igual a
valor vezes o tempo em microsegundos. Então bastaria, vou aumentar um pouquinho aqui, então bastaria pegar o meu tempo, que eu vou calcular através do meu timer, né, e jogar nessa fórmula. Só que a gente tem um problema, o nosso microcontrolador ele não trabalha muito bem com variáveis decimais ou variáveis em ponto flutuante. Então a gente precisaria obrigatoriamente transformar esse valor em ponto flutuante num valor inteiro. Tá? E como que a gente faz isso? Ora, se o inverso da multiplicação é divisão, basta eu inverter esse número. Então, por exemplo, se eu tenho esse número em decimal e eu inverter ele, ou seja, fazer 1 dividido por esse número, então eu posso fazer aqui 1 dividido por 0,03463. Vai dar 28,87. Então eu posso representar isso, essa fórmula, como sendo meu tempo em microsegundos dividido por 28,87, que eu teria a minha distância usando o meu tempo do meu temporizador. Ok, mas o nosso timer TCNT1, nosso timer 1, cada unidade desse timer, cada contagem dele representa 500 nanosegundos, né? Ou melhor, 0,5 microsegundos. No final, o valor que a gente vai tratar vai ser o valor desse timer, que a gente vai ter que converter esse valor para tempo. Bom, então como a gente substitui nessa equação o valor de tempo pelo valor do meu timer, né? Como a unidade aqui nessa equação está em microsegundos e cada unidade do meu timer equivale a 0,5 microsegundos, então eu posso dizer que eu posso utilizar o valor do meu timer, contagem dele, vezes 2. Aí eu vou representar 1 microsegundo. Divido por 28,87. Um outro detalhe importante é que a distância que eu vou estar medindo sempre vai ser uma distância de ida e volta da minha onda. Então, eu preciso, naturalmente, dividir esse valor que eu vou mensurar por 2. Visto que... na verdade tem um erro aqui na minha fórmula, peraí. Na verdade, como o meu tempo ele é 0,5 microsegundos, eu tenho que pegar o valor nele, né, porque ele vai ter uma contagem a cada 0,5 e dividir por 2, né, e não multiplicar. Então vamos lá. Se eu vou dividir, eu posso jogar ele para baixo e multiplicar pelo meu 28,87. Beleza. Como eu vim dizendo, esse valor sempre vai ser um valor dobrado. Né? Eu sempre vou medir um valor dobrado.
Por quê? Porque ele vai medir o comprimento total da minha onda, e isso vai representar a minha onda indo e voltando do meu obstáculo. Então esse tempo da minha onda, melhor, essa distância que a minha onda vai mensurar, vamos consolidar aqui o cálculo, vai ficar igual a TCMT1 dividido (57,7), como a gente vai trabalhar só com o número inteiro, aproximar para 58. Né? Então esse vai ser o tempo ou a distância que a gente vai medir da nossa onda. Só que no final, esse valor que a gente vai medir, a gente vai ter que dividir esse valor por 2, porque a distância real, vou colocar aqui, a minha distância real, ela vai ser igual a essa distância que eu vou medir em centímetros, só que dividido por 2, certo? Então, essa distância real, se eu pegar esse 2 que vai estar dividindo aqui e jogar para cá, eu posso, na verdade, se eu vou dividir tudo isso daqui, posso, na verdade, fazer TCNT1 dividido por 116. Então aqui eu vou ter a minha distância real. Ok? Bom, agora para finalizar essa parte teórica da nossa implementação, como a gente viu no gráfico, eu vou precisar capturar esse tempo do meu timer na minha borda de subida da minha onda, que é quando a minha onda ultrassônica ela sai do meu sensor, e depois pegar também essa borda de descida da minha onda, que quando essa onda volta. Então, para isso, eu vou usar uma interrupção, configurando essa interrupção para pegar esse evento tanto na minha borda de subida como na minha borda de descida. Bom, como no nosso microcontrolador nós temos um limite de interrupções configuráveis, né, para a borda de subida ou descida, no limite de dois pinos, né, para interrupção, e eu não quero sacrificar esses pinos, eu vou utilizar aqui uma outra implementação. É sabido, como a gente viu nas aulas, que todo pino do microcontrolador Atmega 328 pode ser uma fonte de interrupção externa. O único porém que esses demais pinos, além do int 0 e int 1, esses demais pinos eles não possuem uma configuração individualizada para cada um em termos de sensibilidade de borda. Então eles sempre vão gerar uma interrupção. Se a gente pega o nosso datasheet, eles sempre vão gerar uma interrupção em qualquer alteração de borda. Então a única condição para eles gerarem uma interrupção é em qualquer alteração de borda. Então mudou de borda, mudou de 0 para 1, teve uma borda de subida, ele gera uma interrupção. Mudou de 1 para 0, ele também gera uma interrupção. Então se a gente olhar o nosso microcontrolador, cada pino tem uma função auxiliar chamada PCInt. PCInt 0, 1, 2, 3, até o PCInt 23. Ou seja, cada pino pode trabalhar como uma interrupção. E como que a gente configura essa interrupção? Cada porta possui um registrador dedicado para habilitar essa interrupção. E também, cada pino também possui um bit dedicado dentro desses registradores para habilitar a interrupção. Tá? Então, se a gente dá uma olhadinha nos registradores, eu tenho aqui 3 bits dentro do registrador PCI-CR, e cada um desses bits habilita a interrupção de uma porta específica. Então, no meu caso, eu vou trabalhar com PCInt 1, 2, 3 e 4. Para trabalhar com essas fontes de interrupção, eu preciso habilitar o bit
PCIe 0, porque esse bit ele habilita as interrupções do PCInt 7 até o PCInt 0, que é o meu caso. Uma vez habilitado essa interrupção, eu também preciso habilitar individualmente os pinos que vão ser fonte de interrupção. Então, no meu caso, os pinos são o PB1, PB2, PB3 e PB4, que são os meus ecos, ou PCInt 1, 2, 3 e 4. E esses pinos são mapeados por esse registrador PCMask 0 nos seus respectivos bits. Então eu preciso habilitar esses bits dentro desse registrador para ter minha interrupção. Ok? E uma vez configurada essa interrupção eu não tenho um vetor de interrupção para cada um desses pinos, tá? Eu tenho um vetor de interrupção único para cada porta. Então eu tenho um vetor de interrupção para o PCIe 0, um para o PCIe 1 e outro para o PCIe 2, tá? E coincidentemente o PCIe 0 ele é para a porta B, PCI 2 para a porta C, PCI 3 para a porta D. Então, para facilitar a minha vida, eu vou colocar todos esses pinos que eu quero interrupção para a mesma porta e vou tratar dentro do mesmo vetor de interrupção. Ok? Então, aqui é um exemplo do meu software já operando, tá? A gente vai chegar nesse ponto aqui e que vocês vão poder ver que eu tenho aqui já os meus pinos já trabalhando com a interrupção e fazendo a medição da distância. Então, cada vez que eu altero a distância, tá, junto no meu simulador, eu consigo mensurar simular a minha distância do meu sensor, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho meu software salvo, vou pegar esse código, vou deixar uma cópia aqui, a gente vai utilizando para acelerar o processo. Eu vou criar um novo projeto. Vou fazer aqui junto com vocês. Vou chamar aqui de Ultra. Eu vou fazer um projeto para 2 sensores, tá? Eu fiz aqui um exemplo para 4, depois eu vou disponibilizar esse exemplo, mas eu vou fazer um projeto para 2, depois vocês utilizem para replicar para a quantidade de sensores que vocês forem utilizar no seu projeto. Aqui também vou criar um novo exemplo. Na verdade, eu vou salvar uma cópia desse projeto aqui. Depois o que eu vou fazer vou retirar 2 sensores. Vou trabalhar só com 2 sensores aqui. Ok, então aqui eu tenho meu projeto. Aqui eu já vou incluir as minhas bibliotecas, biblioteca de interrupção e a minha biblioteca de delay. Afinal, eu vou usar meu delay para gerar meu pulso. Ok? Vou fazer algumas definições aqui. Eu vou jogar o eco do meu sensor 1 no port no PB1.
sensor 2 no PB2. E meu trigger eu vou jogar no PB0. Então vejam, o meu trigger, eu vou usar um único pino de trigger para os dois sensores. Qual vai ser a lógica? Sempre que a onda do meu sensor retornar, independente de qual sensor seja, eu gero um novo pulso de trigger. Por quê? Mesmo que a onda ainda estiver em trânsito em um sensor e eu gerar um pulso de trigger, ele não vai mandar uma próxima onda. Ele vai esperar essa onda voltar e vai esperar eu dar mais um pulso para ele mandar uma nova onda. Então eu não coloco em risco a integridade do sinal do outro sensor. E eu garanto a otimização na geração dos pulsos e o menor tempo possível da leitura entre os sensores. Bom, aqui eu vou colocar a minha função de configuração de hardware. E vou colocar mais uma função aqui que vai ser a minha função de pulso, que vai gerar o meu pulso. O mínimo são 10 microsegundos. Eu vou usar 15, só por segurança. Eu vou configurar os pinos de eco como entrada. Tá, eu vou dar uma organizada aqui. Eu vou criar aqui mais um arquivo. Um arquivo .h. Chamado defs ou definições. Nesse arquivo .h eu vou colocar aqui as minhas definições. Definir a frequência do meu clock. Eu vou incluir meu arquivo aqui. Clear bit RB com eco 2. Agora eu configuro o pino trigger como saída. 7 bit PDRB trigger. Legal. E eu já coloco minha função para ser chamada aqui. Muito bem. Então eu vou configurar agora meu timer. Timer 1 com pré-scaler de 8 bits. Melhor, pré-scaler de 8, né? Então vou vir aqui, vocês podem ver no livro, tá? Eu vou vir aqui no meu timer 1. Meus registradores. E eu preciso configurar ele como pré-scaler de 8. Eu preciso setar só esse bit CS11 que dá dentro do meu registrador TCCRB TCCR1B. Então, bit R1B CS11.
Ok, só isso já basta. E agora eu preciso configurar esses dois pinos, além de entrada, né? Serão pinos com fonte de interrupção. Então, voltando aqui, as minhas interrupções externas, os meus registradores, como a gente viu. Como todas elas fazem parte do port B é mapeado por esse PCI E0. Eu preciso setar nesse registrador. Aqui, configura, interrupção por borda, pinos de eco. PCI E0. Muito bem. Agora eu configuro individualmente cada pino. Então, o meu PB1 é o PCInt1 e o PB2 é o PCInt2. E o registrador é o PCMask0. PCInt1. PCInt2. Perfeito. Para finalizar, vou trabalhar com interrupção. Habilita a interrupção global. Perfeito. Tá. Agora eu preciso criar aqui algumas variáveis que eu vou utilizar para calcular a distância e também capturar o tempo do meu timer. Vou pegar minha colinha aqui. Essas variáveis são essas daqui. Vamos lá, vou explicar cada uma delas. Então, essas variáveis echo, na verdade, vou colocar só dois aqui. Ela vai, como nas minhas interrupções PCInt eu não controlo o tipo de borda, então tanto borda de subida como descida vai gerar interrupção. Eu preciso fazer a leitura do pino para saber qual borda que foi gerada. Então, através dessas variáveis echo1 e echo2, eu vou armazenar a leitura do pino para identificar o tipo de borda. Tá? Como vai ser tratado dentro da interrupção volátil. Aqui, bem subjetivo, né? As variáveis que vão armazenar instâncias, sensores. E aqui eu vou criar algumas variáveis auxiliares também, que vão armazenar as últimas distâncias, porque eu não quero também interferir em todo o meu software se eu estiver lendo da mesma distância. Se eu estiver lendo a mesma distância, eu não passo nada. Então eu sempre comparo a distância que eu li com a última distância para poder fazer algum tipo de acionamento no meu software. E aqui os meus tempos, que são meus tempos de leitura. Ok? Bom, feito isso, agora eu vou
eu vou partir agora para a tratativa das interrupções. Então todas as interrupções vão ser tratadas no mesmo vetor, que é o meu vetor pcint0vect, okay? Que ele trata todas as interrupções do meu porte B para os meus pinos pcint. Então o que eu preciso fazer? Primeiro eu tenho que identificar se eu tive uma borda de descida ou uma borda de subida. Então vamos considerar que essa minha variável echo, ela armazena o último valor lido do meu pino de interrupção. Então se echo for diferente, vamos imaginar que echo era 0, né? Então meu pino estava em 0, gerou uma interrupção. Vamos identificar se eu tive, como eu não tenho um vetor de interrupção para cada pino, eu tenho que identificar quais pinos que sofreram interrupção. Então para isso eu tenho que comparar o valor anterior do pino com o valor atual. O valor atual basta fazer a leitura do pino. Pin B, eco 1. Tá? Então se mudou, significa que esse foi o pino que gerou a interrupção. Tá? Agora eu preciso identificar se foi uma interrupção de subida, uma borda de subida ou uma borda de descida. Então, se essa leitura do meu pino foi igual a 0, significa que eu tive uma borda de descida. Vou colocar igual a 1. Se for igual a 1, eu tive uma borda de subida. Bom, se eu tive uma borda de subida, o que significa? Significa que eu acabei de dar o trigger, né, no meu sensor, e eu preciso começar a contar esse tempo. Então eu preciso armazenar esse T1 aqui, que é o meu marco 1. Então o que eu faço? Esse meu tempo 1, eu capturo o valor do meu temporizador. Capturei o tempo. Ok? Se não, se foi uma interrupção, mas foi borda de descida, o que significa? Significa que minha onda já voltou e agora eu posso calcular a distância. A minha distância, o que ela vai ser? Ela vai ser igual a... Quando eu tiver essa borda de descida, meu timer vai estar contando, né? Ele vai estar bem aqui, né? Bem nessa borda. Então, eu tenho que pegar o delta, que seria o T2 menos o T1, né? Se eu seguir a minha fórmula aqui, seria o meu pcint, né? O T2 menos o T1, e dividir por 116. Como esse T2 vai ser o próprio valor do meu temporizador nesse instante aqui, né? Nesse instante que gerar a interrupção vai ser o próprio valor do meu temporizador, basta pegar o valor atual do temporizador, menos aquele valor que eu armazenei, e dividir por 116. Então eu faço pcint1 menos o tempo que eu armazenei quando tiver a borda de subida, e divido por 116. Pronto, eu já tenho a minha distância. E feito isso, eu posso dar mais um pulso. Né? Bom, eu não configurei ainda a minha função de pulso. Vou configurar ela aqui. O que vai ser minha função de pulso? Ela vai setar o bit trigger, o pino trigger. Vai esperar um delay de alguns microsegundos, eu vou considerar 15. Depois vai jogar o pino para 0, assim eu vou gerar uma ondinha de 15 microsegundos para liberar a minha onda. Beleza? E aqui eu gero mais um pulso. Bom, e na minha função principal, o que eu faço? Por enquanto eu não fiz nada na minha função principal. Então o que eu vou fazer? Eu vou implementar aqui eu peguei um código de um outro desenvolvedor que ele implementa aquilo que vocês já utilizaram na disciplina de algoritmo de programação, que era um printf. Né? O que o printf faz? Ele faz parte de uma biblioteca chamada std.io ou standard.io, né? Que você consegue imprimir
caracteres num dispositivo de saída. Quando vocês aprenderam algoritmos de programação, o printf ele imprimia os caracteres no monitor, que era o dispositivo de saída configurado. No nosso caso, a gente vai imprimir esses caracteres na porta serial. Quando você conecta o seu Arduino no seu computador, na verdade, você está criando uma porta COM, uma porta de comunicação serial com o seu computador. Então, se você tiver um software de terminal serial, você consegue visualizar esses caracteres que a sua placa Arduino, que o seu Altmega 328 está enviando para o seu computador. Então, o que a gente precisa fazer é configurar o periférico ART, os ART, na verdade, que é o periférico que faz a parte de controle serial, e vincular, atachar esse periférico a essa nossa função printf. Tá? Bom, esse código é um código que eu peguei pronto, como eu disse para vocês. Eu vou simplesmente adicioná-lo aqui. Eu vou criar, para não confundir, eu vou criar uma nova pastinha aqui no meu projeto. Vou chamar de NS232. Dentro dessa pastinha, eu vou criar dois arquivos. Um deles vai chamar art.c e mais um chamado usart.h. Ok, vou pegar na minha colinha aqui. Então, para trabalhar com essa biblioteca, né, a gente vai incluir aqui duas outras bibliotecas. Que é Standard I/O e Standard Bool, para trabalhar com simulação de valores binários, valores booleanos, né? Eu vou incluir aqui também, na verdade eu vou tirar esse cara, não vou precisar, nem esse daqui eu posso até deixar. Na verdade eu vou fazer o seguinte, aqui no meu main, que eu adiciono outras bibliotecas, eu vou adicionar todas elas aqui no meu defs. E aqui na minha art.h eu também incluo meu defs.h. Assim eu vou estar incluindo tudo que eu já incluí aqui. Então vou incluir essas duas aqui e vou incluir duas definições. Aqui é o baud rate, tá, da nossa porta serial, 19.200. E aqui é o valor calculado do temporizador que controla o tráfego de bits da minha UART. Então ele depende da frequência da minha CPU dividido por 16 dividido pelo meu baud rate. Por isso que eu tenho que definir meu baud rate aqui. Eu vou colocar aqui as minhas funções. Ok. E aqui no meu ponto C, basta eu incluir biblioteca usart.h, minha variável de escrita, eu vou criar aqui também mais uma. Eu não vou precisar criar. Vou colocar aqui todas as funções relacionadas a essa UART. Vocês podem fazer o mesmo, tá? Eu vou disponibilizar esse código para vocês.
Bom, por que que eu coloquei, diferentemente do meu main, né, que eu faço aqui o escopo das minhas funções no próprio arquivo .c, né, e declaro elas, faço a definição delas no próprio arquivo. E aqui eu fiz a definição, os protótipos das minhas funções no .h e vou fazer a implementação no .c. Porque quando eu preciso utilizar essas funções em outro arquivo, eu preciso necessariamente colocar os protótipos dessas funções no arquivo .h. Assim eu posso vir aqui na biblioteca, no meu arquivo main, e incluir também minha biblioteca usart.h, que eu vou ter acesso a todas as funções que eu implementei nesse arquivo. Tá? Basicamente, o que ele faz, tá, pessoal? Só para explicar bem por cima para vocês. Ele inicia o meu periférico art. Tá? Ele inicia setando o baud rate do meu canal serial. Ele habilita tanto o canal de recepção como transmissão, apesar de a gente utilizar só transmissão nesse caso. E ele configura o nosso canal de comunicação, né, o protocolo, como sendo 8 bits de dados e 1 bit de stop bit. Tá? Para criar o sincronismo entre o dispositivo que recebe e o dispositivo que envia. E aqui eu crio duas funções, uma função para enviar individualmente cada caractere e uma função para receber cada caractere. Okay? E aqui em cima eu estou fazendo aquilo que eu falei para vocês, que é o meu link entre o meu printf e a função que vai fazer o link entre o meu dispositivo de saída, que é o meu canal serial, e a minha função printf. Tá? Durante a aula, acredito que a gente tem uma aula exclusiva sobre esse periférico, então a gente vai ver em maiores detalhes nessa aula. Então, uma vez feito isso, eu preciso simplesmente iniciar a minha UART. E aqui o que eu vou fazer? Do meu while, eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar se a minha última distância... aqui faltou uma coisa, o meu echo no final de tudo, né? Se ele mudou, ele precisa receber o meu B novamente para ele sempre estar atualizado com o último valor do meu pino. Beleza. Então eu vou comparar a minha última distância, se ela for diferente da minha distância atualizada, aí sim, somente nesse caso, eu imprimo, né, faço o printf da minha distância. Então, distância sensor 1 barra D, e na frente eu coloco o valor da minha distância. Bom, o único problema que eu tenho aqui, pessoal, com incluir esses arquivos é que eu preciso dizer para o meu projeto que ele precisa compilar esses arquivos. Tá? Como eu faço isso? Eu venho aqui em Tools, Project, filtração Properties, são as propriedades do meu projeto. Venho em Toolchain. Aqui em diretórios, eu vou adicionar tanto a minha pasta RS232, né, que vai ficar a minha UART, tanto essa minha pasta que vai ficar o meu devs.h. Na verdade, esse carinha, deixa eu excluir ele. Ele já está incluindo esse cara.
Vamos ver. Salvar aqui. Vou compilar pela primeira vez. Ele não encontrou. Vou aqui. Vou incluir isso aqui. Vou abrir novamente. Agora ele falou que esse carinha. Esse cara. Foi definido aqui, mas não foi utilizado. Ok? Então tem que colocar esse meu amiguinho aqui. Beleza. Gerado sem falha. Então vamos testar por enquanto com um único sensor, tá? Detalhe interessante, esse sensor, para você simular a distância que ele está lendo, basta você colocar um potenciômetro aqui na entrada SIM-PIN, que ele vai simular uma distância de até, se eu não estou enganado, 10 metros, tá? É proporcional à tensão que vem desse potenciômetro, com uma tensão máxima de 5 volts, obviamente. Então de 0 a 5 volts, ele vai simular uma distância para o seu sensor ultrassom, tá? Que vai sair daqui no seu pino eco. Vou vir aqui nesse meu carinha. Tudo certinho. E aqui, ó, um outro detalhe importante, né? Para simular o canal serial, basta você vir aqui, tá? E adicionar um Virtual Terminal. O seu RX você tem que conectar no TX, né? Porque eu transmito pelo TX e aqui recebe pelo RX, que é o receiver, né? Transceiver, receiver, e aqui o TX no RX, é só inverter. Uma vez feito isso, basta dar play. Vamos ver. Ele não encontrou o arquivo Ultrasonic X. Então esse possivelmente vai ser o problema que vocês vão ter, tá? Quando vocês incluírem o seu sensor. Então no meu caso eu coloquei aqui, tá? Eu vou copiar esse cara, eu vou colocar dentro da minha pastinha aqui, no meu projeto. Assim fica até mais fácil. Pronto. Beleza, faço o mesmo para esse carinha aqui. Ok. De novo. Agora sim, agora está rodando. Só que ele não está me apresentando nenhum valor, né? Vou tentar mudar aqui. Vamos ver o nosso osciloscópio. Ele não está gerando nada. Já sei o porquê. Vamos lá. Vou parar aqui. Bom, toda vez que ele lê uma nova onda, ele gera um novo pulso, certo? Só que antes, para ele gerar a primeira interrupção, ele tem que gerar um primeiro pulso. Então depois que eu configurar aqui o meu hardware, eu já vou gerar um primeiro pulso. Ok. Vamos tentar de novo. Olha lá, que beleza. Está gerando valores pra caramba aqui, né? Olha lá. E aqui no meu osciloscópio também. Então veja,
assim que a onda já volta, ele já gera um novo pulso. Que a onda volta, ele já gera um novo pulso, então ele gera ondas consecutivas. Por que ele está assim, né? Muito louco e está um na frente do outro? Porque faltou eu colocar aqui no meu printf, meu carried return e meu line feed, ou seja, eu volto o meu cursor para a primeira coluna e adiciono uma nova linha. Mas mesmo assim está estranho, né? Porque, sim, a minha última distância, depois que, se ela realmente estiver diferente, eu pego o valor da minha distância atual, para não ter o problema de sempre ver o mesmo valor. Vamos lá, ok, vamos aqui, vou rodar. Debug, lá, já está fixado em 248. 248 o quê? Né? Ninguém sabe. Vamos ajustar isso daqui, são 248 centímetros, ou 2 metros e 48. Novamente. Beleza, veja que ele só apresentou uma vez, né? Porque essa função printf ela é muito pesada para o microcontrolador, então eu não posso ficar exibindo, invocando ela sempre, tá? Então, por isso que eu usei aquela artimanha de sempre comparar com o último valor e só apresentar realmente um valor se o valor mudou. Então agora eu vou mudar aqui a minha distância. Então veja, agora sim, ó. Agora mudando o meu valor, aí ele sempre apresenta o valor atualizado, até 5 metros. E se eu vier diminuindo, então é esse valor que vocês vão utilizar para fazer toda a lógica do seu software. Interessante que quando chega aqui nos 50%, nos 2,5 volts, ele já inverte. Né? Então o mínimo aqui que ele pega são 11 centímetros, depois ele já gera uma onda para 5 metros novamente. Mas tudo bem, só trabalhar aqui acima da margem dos 50%, está tudo certo. Bom, e agora, para finalizar, eu vou adicionar o meu segundo sensor. Então, nesse ponto que eu queria mostrar para vocês como é extremamente simples, usando essa estratégia, extremamente simples adicionar mais um sensor na minha lógica, né? Então basta eu colocar aqui mais um pino, né? De preferência eu sugiro que vocês coloquem sempre na mesma porta, pode ser na PD, na PC ou na PB, mas sempre na mesma porta. Coloquei mais um pino e eu crio uma variável de cada para esse pino. Então eu coloco mais um eco que vai armazenar o valor desse pino, o distância 2 que vai armazenar a distância desse sensor, a última distância que armazena o último valor, o tempo, que é o nosso marco, né, de tempo dentro do meu TC1, e é isso. Aí o que eu faço? Aqui na minha interrupção eu adiciono mais uma lógica que é para o meu próximo pino. Só que como eu tenho um único vetor de interrupção para todos os pinos dessa porta, eu preciso checar um por um. Então aqui eu vou fazer esse check para esse pino. Tempo 2, o TC1 continua sendo TC1, né? Distância 2, tempo 2, eco 2, eco 2. Beleza. E aqui em cima, mesma coisa. Vou recompilar. Vejam, agora eu já tenho o valor das minhas duas distâncias. Então se eu mudar agora esse cara, olha lá.
ele já me mostra o valor para esse carinha. Então eu posso fazer isso para quantos sensores eu tiver disponível em termos de pinos no meu microcontrolador. Ok? Vou fazer uma coisa bem rapidinho aqui, ó. Só para simular um pouco o que vocês vão ter que fazer, né? Ah, pessoal, lembrando que o RX e o TX para funcionar com nosso canal serial, o RX e o TX do microcontrolador tem que estar disponível, tá? Que é o PD0 e o PD1. No Arduino vai estar demarcado como RX-TX. Então eu vou fazer uma lógica bem simples aqui, só para demonstrar para vocês como vocês podem trabalhar isso no robô de sumo. Vou pegar aqui um LED. Dois LEDs, na verdade. Um resistor. Vou colocar esses dois resistores aqui. Aqui poderia simular, por exemplo, os seus motores, né? A ponte H. Então eu vou usar o PD5 e o PD7. Vamos configurar esses carinhas aqui. Dar um nome para eles, tá? Configuro eles como saída. Estão na porta D, estão no DDR-D. E a grande vantagem, pessoal, só voltando nesse assunto do printf, a grande vantagem é que você consegue fazer um debug do seu software. Então você consegue colocar esse printf em qualquer lugar do seu código para você analisar uma variável, analisar se o software passou por aquele caminho que você esperava. Então você consegue fazer um debug no seu software. Então eu vou colocar aqui, ó. Então, se a distância 1 for maior, por exemplo, se for menor que 1 metro ou 100 centímetros. E a distância 2 for maior que 2 metros, então eu vou ligar meu LED 1. E eu vou avisar que eu vou ligar esse LED 1. Tá? Então eu vou colocar aqui a printf. Eu vou colocar aqui, ó, distância 1 de tanto, distância 2 de tanto, ligando LED 1. Agora eu coloco minhas variáveis. Calcif. Se a minha distância for... Se a distância 2 for maior que 1,5 metro, se a distância 2 for maior que 100, ligar o LED 2.
E finalmente, se não for nenhum dos três, só lembrando aqui que é importante apagar o outro LED, né? Se não for nenhum dos três, melhor, se não for nenhuma das duas opções, né? Eu apago meus dois LEDs. Vamos lá. Vou colocar um zoom aqui. Beleza? Vamos rodar. Opa! Voltou aqui também. /R/N. Tá. Uma coisa interessante que vocês vão observar é que ele vai também sempre estar rodando dentro de um desses três condicionais, né? Então isso vai gerar um turbilhão aqui de mensagens, olha lá. Turbilhão de mensagens. Bom, como eu não quero isso, vou fazer uma lógica para evitar isso. Eu só vou entrar aqui. Se eu tive uma mudança na distância 2, ou se eu tive qualquer mudança na distância 1. Aí eu entro dentro dessa lógica, para não ficar também rodando em vão aqui. Sempre no mesmo tipo de acionamento. Beleza, não tive nenhuma mudança nos dois. Deixa eu mudar para cá. Olha lá. Distância 1, 214, distância 2, 360, ligando o LED 2. Perfeito. Tá ligando o LED 2. Olha lá. Distância 1, 128, distância 2, 360. Apagando LEDs, ou seja, não entra em nenhuma daquelas duas condições. Qual que era a terceira condição? Deixa eu ver. Era distância 1 menor que 100, distância 2 maior que 200. Distância 1 que maior que 100, olha lá, distância 2 já é maior que 200, ligando LED 1. Então é assim que vocês vão utilizar a lógica para fazer o funcionamento dos motores. Perfeito? Bom, espero que tenha sido útil. Eu vou deixar esse material para vocês no Dropbox. Qualquer dúvida, a gente se fala no laboratório. Um abraço.